Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Caso você ainda não tenha assistido o último vídeo que nós fizemos, eu chamo a tua atenção aqui, tá bom? E eu peço que você visite a aba de vídeos aqui do canal e também se inscreva e também dê o seu like caso você goste do conteúdo, tá bom? E você que me acompanha da outra plataforma, dá um coraçãozinho aí, tá bom? Dá o coraçãozinho e salve o vídeo e compartilhe com alguém, tá certo? Caso você está aqui nessa plataforma e você ainda não foi lá no canal, lá no TikTok, né, pessoal? Lá no TikTok, vai lá, vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, clique e me ajude também a gente crescer lá no TikTok para que esse conteúdo das denúncias ele venha a ser propagado, tá bom? Vamos lá então ler a reunião de ontem, dia 19, ontem foi dia 19/8, né? E o ano está voando, né, pessoal? Eu já disse isso para vocês aqui, com um amigo meu fala, o tempo não passa, o tempo voa. E é exatamente isso mesmo, o tempo não passa, o tempo está voando. O tempo está voando, estamos já, meu Deus do céu, mês 8, acabando o mês 8, parece que foi ontem que nós viramos o ano, né, gente? Perdão, tá bom? Sempre prepara o seu cafezinho, tá? Vamos lá, porque senão tem gente que fala assim, ó, o vídeo começou, o assunto começou em tantos minutos. Vamos lá. Boa tarde, Marcelo. Estou te encaminhando a reunião de hoje com os regionais. Vamos então ver o que aconteceu nessa reunião de regionais. Os pastores têm que tratar o povo bem. Sério, jura mesmo? Os pastores têm que tratar o povo bem? Você só imagina só, pessoal. Quem gosta de apanhar, como diz o ditado, é mulher de malandro, né? Mulher de bandido que gosta de apanhar. E quando você trata mal uma pessoa, a pessoa vai embora, só vai fora. Imagina só uma instituição que só tira, não dá nada para ninguém. Né? Ela não arranja nada para ninguém, ela só arranca o dinheiro das pessoas. E tratar mal ainda, né? O mínimo que o pastor tem que saber. Isso que não é nem falar em reunião, né? Mas como eu disse, reunião de pastores não é para fazer o pastor ter um contato a mais com Deus, não. Reunião de pastor é para ensinar o pastor a tirar dinheiro das pessoas. E aqui também é uma forma, né, do pastor, que o pastor que está sendo cavalo com o povo, olha, se você for cavalo com o povo, esse povo não vai dar dinheiro, o povo não vai deixar dinheiro para o Macedo. E a intenção é o quê? Deixar dinheiro para o Macedo. Vamos lá então. Principalmente os voluntários. Temos que nos lembrar de que os voluntários não são obrigados a nada. Jura? Outra coisa que o voluntário não pode ser obrigado a nada. Mas, vamos lá. Obreiro é o quê? Obreiro é voluntário, não é? Obreiro não ganha dinheiro, não tem a carteira assinada. Obreiro é um voluntário. Se o obreiro é um voluntário, ele não é obrigado a nada. Por que vocês marcam reuniões e mais reuniões de obreiro que não for, ele é tirado de obreiro? Por que vocês obrigam os obreiros, talvez, a fazer algum tipo de evento? Botam medo no obreiro, se o obreiro não fazer aquilo, o obreiro vai perder tal coisa, vai perder o uniforme. Agora, a ordem é, o obreiro é obrigado a comprar o livro que o Macedo, esse livro de R$20 aí. Como que o voluntário não é obrigado a nada, mas o obreiro é? Vamos lá. O obreiro sempre foi obrigado. Você que é um ex-obreiro da Universal, comente aqui. Coloque nos comentários se você era ou não era obrigado a fazer as coisas dentro do sistema, dentro lá da Universal. Coloca para mim aqui, pessoal. Você que é um ex-obreiro, ou você que conhece um obreiro, um ex-obreiro, ou conhece os obreiros, sabe como funciona lá dentro, né? Lógico que eles têm que entender a responsabilidade deles, mas não podemos tratá-los mal. Já entendeu aqui, né, pessoal?
Lógico, eles têm que entender a responsabilidade. Então, ou vocês fazem ou caem fora. Ou vocês dançam conforme a música ou caem fora. Vocês são voluntários, mas tem que fazer o que nós queremos, não o que vocês querem. Essa é a grande realidade. Falou tudo aqui, tá, pessoal? O obreiro tem que fazer o que eles querem e pronto. O voluntário tem que fazer o que eles querem. Bom, então errado? Não, a empresa é deles. Né? Já viu uma empresa, vocês chegaram na empresa, o patrão fala assim, o patrão fala assim, o que vocês querem fazer hoje? Vamos lá, pessoal, o que vocês querem fazer? É assim que funciona? Tem algo que você tem que fazer e ponto. Chega lá, você vai trabalhar na máquina, é aquela máquina e ponto final. A máquina vai trabalhar o dia inteiro e você vai trabalhar o dia inteiro e ponto final. Mas você está ganhando por isso. Né? Agora, uma empresa que não se ganha nada, que o obreiro é obrigado a comprar o uniforme. De tempos em tempos, às vezes 2 vezes por ano, troca o uniforme caríssimo. E o obreiro é obrigado a comprar, porque senão cai fora, ou é chamado de mole, é chamado de derrotado, que não tem Deus, né? E daí, o que acontece? Né? Não pode tratar mal o obreiro, mas tem que fazer entender a responsabilidade, né? Alguns voluntários vieram reclamar que alguns pastores estavam tratando mal, obrigando-os a fazer algo. Isso não pode acontecer. Jura que não pode. Fala para os obreiros isso. Não sei quem é que está fazendo a reunião. Vamos terminar de ler aqui, a gente vai entender quem é que está fazendo. Ou não também. Vamos lá. Nós não podemos trabalhar com números. Ficar preocupados com a quantidade de pessoas que vai à igreja. Sério. Gente, não estou fazendo uma piada. Mas vamos lá. Se cresceu ou diminuiu, temos que entender que temos responsabilidade e não podemos deixar cair. Eu acho que é o Macedo que está fazendo essa reunião, não pode. Porque o Macedo uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Nós não podemos nos preocupar com a quantidade de pessoas, não podemos, pessoal. Mas você sabe, não pode deixar cair. Se preocupa ou não se preocupa o energúmeno? Se preocupa ou não se preocupa? O pastor vai para a reunião, não sabe o que fazer. O bispo falou que não pode deixar, que não precisa se preocupar com pessoas. Mas não pode deixar cair. E agora? O que eu faço? Me preocupa ou não me preocupa? A verdade é que eles estão preocupados com o dinheiro que entra, não com as pessoas que estão. Realmente, não se deve se preocupar com pessoas, né? Mas com o dinheiro que entra. Lógico que vamos ter cobranças, ó. Nem ficar... Ó. Mas não fique preocupado com isso. Mas precisamos entender nossas responsabilidades. Por exemplo, o pastor faz a corrente aqui na catedral. O pastor é ferreiro, é? Vai fazer corrente? O ferreiro. Se é isso mesmo que fala o cara que faz corrente. Pega a corrente dando tantas pessoas. E não tem que se basear o trabalho dele no trabalho do outro pastor. Comparando se antes dava tanto e hoje está dando mais ou menos. Outra que fala inconsistência aqui nessa questão, porque o que mais é cobrado é o seguinte: o pastor chega numa reunião, ó, o fulano tava dando tanto. O que tá fazendo lá? A cobrança sempre foi essa. Ó, dava X dinheiro, hoje tá dando Y. E agora? Não. Ou tá dando menos que X. Tem que dar mais, mas não precisa se preocupar, né, gente? Temos as nossas responsabilidades. O pastor não precisa se preocupar com o que está dando menos ou mais. O pastor tem que pensar o seguinte, abre aspas, tem muitas pessoas lá fora, eu preciso trabalhar forte para trazê-las, fecha aspas. E não ficar preocupado em encher a igreja, mas sim em ganhar almas. Sei,
Aham. Não vai se preocupar em encher a igreja, encher o bolso do Macedo de dinheiro para ver se você fica aí, pastor. Bom, eu estou falando abertamente porque é assim que funciona. Você que é um ex-pastor sabe. Você que é um pastor que está me vendo aqui sabe. Eles falam isso para ficar bonito. Para ficar bonitinho. Agora, não mostre crescimento financeiro para vir. Você vai perder a cabeça, né? Quinta-feira, todos os obreiros devem estar na terapia do amor às 20 horas. É voluntário ou eles devem estar? Eles têm que estar. São obrigados a estar lá. Tem que explicar isso aqui direito. Se o voluntário ele não é obrigado a nada, como é que ele deve estar? Então é obrigado. Então o obreiro é obrigado a estar. Né? Temos que colocar na cabeça deles que em toda terceira quinta-feira do mês eles não podem faltar. Então, obrigatoriedade. Isso aqui, obreiros, isso aqui dá vínculo trabalhista, eu acho, eu creio, que dá vínculo trabalhista. Se você provar que você era obrigado a estar, você não é voluntário, você não ganha nada. Aliás, você é voluntário, você não ganha nada. Então, você não pode estar sendo coagido a estar. Tal dia você tem que estar, você tem que estar, você tem que estar, você tem que estar. Isso aqui caracteriza vínculo, tá bom? Então, se toda terça-feira ou toda quinta-feira do mês você tem que estar na igreja, isso caracteriza vínculo. Vínculo, tá bom, obreiros? Vai prestando atenção. Fala com o Natan. Natan é especialista. Natan Silva, ex-bispo da Igreja Universal. Natan Silva é especialista em causas trabalhistas. Tá? O certo seria estarem em todas as quintas-feiras. Mas, na terceira quinta-feira, é a reunião deles. E não podem faltar. Não podem faltar, tá bom, pessoal? Eles são pessoas que são voluntárias, mas não podem faltar. No True Podcast, de mais tarde, cada igreja deve colocar força. Não temos nenhuma meta para bater. Não trabalhamos com metas, mas o pastor precisa colocar toda a força para que o povo da igreja deles acompanhe. Bom, quem se lembra, quem me acompanha sabe, eu já falei sobre esse True Podcast aqui, e o mesmo sem vergonha que está falando, talvez, aqui, acho que é o mesmo sem vergonha, falou o seguinte: se 500 pessoas da igreja tal viu o True Podcast na vez passada, agora tem que, no mínimo, dobrar. Eu acho que era isso. Não pode cair. Como é que agora não trabalhamos com metas? Né? Isso aqui é para ficar bonito na foto, para ficar bonito no vídeo, né? E, enfim, sempre é assim. Mas você que é pastor sabe que não funciona desse jeito. Tudo acontece por detrás das cortinas do teatro. Tudo acontece por detrás de tudo, de todos. Quando ninguém vê, só o Macedo está ali, só os bispos estão ali, só os grandões estão ali mandando. E aí quando é para aparecer, quando é para isso, para aquilo, aí fala-se bonitinho. Mas não adianta. Já foi falado que esse True Podcast, o pastor que falar, que mandar tantas pessoas, aí eles vão monitorar lá. Tal igreja tem 500 pessoas. Na vez seguinte vai ter que ter 700, 800. Não pode cair. E aqui o Sem Vergonha falou assim, ó, não trabalhamos com meta, né? Mas nós temos que botar toda a nossa força, né? O pastor tem que colocar toda a força. E o povo da igreja deles acompanha. Será mandado um link para cada região. E por esse link, o bispo saberá quantas pessoas estão assistindo daquela região. Mas não bate meta, pastor. Não é batido meta, mas o link será mandado. Você viu como ele se contradiz em tudo, pessoal? Em tudo. Tá? Então, vamos colocar toda a força. Não pode cair. Não, olha só, gente, como somos sem vergonhas. Nós não trabalhamos com metas, mas não pode cair, tá bom? Semana passada, muitas regiões caíram. Vamos trabalhar para mudar essa situação. Mas não trabalhamos com metas.
todos os dias enviar as mensagens e oração do Evandro e do Joá. São os dois políticos, né? Dois políticos aí da Universal que estão tentando promover. Aí sempre antes das eleições tem as orações para tocar no coração do povo, para marcar na mente das pessoas que aquele político ali vai fazer alguma coisa por elas. E manda-se oração, manda oração pro povo ficar comovido. O povinho para gostar de ser enganado. Não lê a Bíblia, qualquer sem vergonha que faz uma oração entra no coração desse povo. Não é à toa que eles crucificaram a Cristo, né, gente? Não é à toa que crucificaram a Cristo. Os membros da igreja têm que conhecer eles, principalmente no interior, onde eles vão poucas vezes. É necessário ter um trabalho forte. Então, colocar eles na mente do povo. Domingo às 14 horas, temos a reunião de pais e filhos. Será trabalhado o voto de Ana nesse dia. Vamos trabalhar forte para que os pais tragam os filhos e os filhos tragam os pais. Voto de Ana. Voto de Ana, né, gente? Temos que valorizar os policiais. Na condecoração, vamos fazer algo bacana com eles. Podem preparar um café, colocá-los no altar, falar para o povo que eles são heróis. Presenteá-los com a Bíblia e com os livros. Vamos fazer algo especial por eles. Quer dizer, vão dar livros, bíblias, isso, aquilo, mas quem paga são os obreiros, os membros. A Universal não dá nada para ninguém, né? Não dá nada. Eles mandam os livros, mandam as bíblias, mas quem tem que pagar são os obreiros, os voluntários. Os voluntários que fazem tudo de livre e espontânea pressão, né? Precisamos trabalhar para o dia 31. Vamos entregar um folheto e pedir para as pessoas trazerem um amigo. Podemos aproveitar os policiais que estarão presentes e pedir para que eles também chamem um amigo. E eles estejam nesse dia 31. Todos os dias devemos ir aos hospitais e batizar as pessoas. E toda noite enviar um relatório de quantas pessoas estão sendo batizadas. Se esse povinho entendesse. Se esses falsos profetas, o próprio povo entendesse como funciona o batismo, como funciona a tal da Santa Ceia, esse povinho abandonaria todos esses falsos profetas e seguiria realmente ao Messias. Mas, como a própria Escritura fala, meu povo sofre por falta de conhecimento. Enquanto você não lê a Bíblia, será enganado por esses sem vergonhas aqui, esses picaretas da fé que só querem enganar as pessoas. Essa é a realidade. Se você chegou até aqui, eu quero que você se inscreva, que você dê o seu like, ative as suas notificações e nos ajude compartilhando os nossos vídeos. Minha barriga está roncando, eu acho que você vai ouvir aqui. Acho. São 6 horas da manhã, pessoal. Estou gravando aqui. Eu estou falando mais baixo hoje. Mas mesmo assim o povo está passando. Será que eu aguento? Não sei. Até o próximo vídeo.